Inflação. Esse é um tema crucial para a sua saúde financeira. Por acaso alguma vez você já se perguntou como a inflação afeta o seu dinheiro e como você poderia se proteger desses efeitos? Começando pela definição, que por sinal é relativamente simples, a inflação é o aumento generalizado de preços dos bens e serviços ao longo do tempo. Isso significa que, com o passar dos anos, o seu dinheiro pode passar a ter um poder de compra menor do que ele tem hoje. E esses efeitos da inflação, eles podem ser sentidos em vários aspectos dentro da nossa vida. Desde uma ida até o supermercado, onde você vai enxergar o aumento do preço dos alimentos, passando pelo posto de combustível, onde você pode encontrar a gasolina um pouco mais cara, até o aumento da tarifa de energia elétrica que você consome na sua casa ou dentro do seu escritório. Inclusive, você entende que através desses exemplos que a gente acabou de dar, a gente consegue imaginar qual o tamanho do impacto dentro da economia com o reajuste de itens desse tipo. E a consequência disso é a redução do poder de compra do seu dinheiro, afetando diretamente o seu padrão de vida. No caso, você não se protegendo contra a inflação ou não tendo um reajuste da sua renda, você vai ter que viver sempre reduzindo e ajustando o seu consumo. A boa notícia é, através dos investimentos, você consegue se defender da desvalorização da moeda. Uma estratégia eficiente é investir em ativos que historicamente superam a inflação, ou seja, ativos que com o passar do tempo se valorizam superando a inflação daquele determinado período. Nesse caso, os imóveis podem ser até um bom exemplo. De que forma? Vamos supor que você comprou um imóvel por R$500 mil, revendeu ele por 550 mil no espaço de um ano. Nesse caso, você obteve um lucro bruto de 10%, exatamente a diferença dos 500 para os 550 mil. Agora, descontando a inflação desse mesmo período de um ano, que supostamente foi de 6%. Nesse caso, ok, você preservou seu poder de compra e ainda obteve um lucro dentro dessa operação, que foi justamente a diferença do seu lucro de 10% para a inflação de 6%. Esse lucro, inclusive, é o que a gente chama de juros reais positivos, que no caso é um retorno acima da taxa de inflação dentro de um determinado investimento e dentro de um determinado período. Agora, uma outra forma, inclusive mais simples e acessível para que você possa se proteger da inflação, são alguns títulos de renda fixa. Títulos que, inclusive, apresentam exatamente essa função. Trazendo um exemplo bastante simples e já bem conhecido por quase todos, você pode investir em um CDB. Um CDB é um título de renda fixa, de emissão bancária, e esses CDBs eles podem te remunerar de algumas formas diferentes. Só que nesse caso específico, você precisa buscar um CDB com a remuneração IPCA+. Considerando que a sigla IPCA significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que no caso é o nosso principal índice de inflação, então esse título vai remunerar o seu investimento através da inflação do período em que seu dinheiro ficou investido, não importa o quanto seja essa inflação, mais uma taxa pré-fixada. Trazendo um exemplo, um CDB de taxa IPCA mais 6, ele vai te remunerar toda a inflação do período do investimento, mais uma taxa pré-fixada de 6%. Nesse caso, se a inflação do período foi de 5%, você recebe os 5% da inflação mais os 6% da taxa pré-fixada, chegando a um total de 11%. Agora vamos supor que a inflação desse período foi de 6%, você recebe os 6% de inflação mais os 6% da taxa pré, totalizando 12% dentro desse investimento. De forma bem direta, ele sempre vai te remunerar a inflação, não importa o quanto ela seja, mais uma taxa pré-fixada que você já conhece no momento da contratação do título. E esses CDBs são títulos muito comuns que você inclusive pode encontrar na plataforma de praticamente todos os bancos e corretoras. E antes da contratação, você inclusive vai conhecer os prazos e as taxas a serem contratadas. O único cuidado que você tem que tomar é com o vencimento desses títulos. Isso porque eles possuem prazos que podem variar de meses a anos para que o seu investimento retorne para você. Então é importante que você sempre tenha um bom planejamento para que você não tenha necessidade da liquidez daquele dinheiro e não tenha o acesso. Indo até um pouco mais a fundo, dentro de uma estratégia de investimentos, o ideal é que você construa um fluxo de vencimentos através dos anos, claro, de acordo com as suas necessidades e os seus objetivos. E também é essencial que você busque uma diversificação com títulos pré-fixados, exemplo, um CDB pré-fixado 11,50% ou 12% ao ano, e também os títulos pós-fixados. Por exemplo, um CDB pós-fixado que te remunere 100% do CDI, 110%, 115% do CDI. Inclusive, essa é uma diversificação que a gente costuma usar bastante. Títulos
com vencimentos diferentes e também indexadores diferentes. Em resumo, é muito importante se manter atualizado sobre a taxa de inflação e ajustar os seus investimentos sempre que necessário. Isso significa você estar ciente das tendências econômicas e fazer alterações assertivas dentro do seu portfólio de investimentos. A inflação pode ter um impacto significativo no seu bolso, mas com a estratégia e planejamento corretos, você pode se proteger, manter o seu poder de compra ao longo do tempo e ainda buscar uma rentabilidade que permita o crescimento do seu patrimônio.